de volta e para esta aula da parte 5, Sistemas de Segurança, vou pedir para que você compreenda um apelo que eu vou fazer. Estamos falando de sistemas de segurança, então deixa eu utilizar aqui a canetinha, eu até mudei a cor da caneta, mudei sim, do laser que eu mudei. Então, a ponta do laser, verdinho lá, ó, IFB. Então, eu estou falando de sistema de segurança. Então, quando estamos falando de sistema de segurança, não quer dizer que isso aqui é projeto de sistema de segurança. Estamos falando da norma número 12, segurança em máquinas e equipamentos. Essas definições que vamos falar agora, é importante que você saiba o seu posicionamento na aplicação dessa norma. Então, o que nós queremos? Que você simplesmente trabalhe com a segurança dos trabalhadores. É o que está lá no começo da norma. Então, você vai se preocupar com a operação, com a fase de utilização, enfim, com o que está restrito à segurança do trabalhador, não com o projeto da máquina. Conceitos que serão necessários para que você entenda essa parte de sistemas, eu vou falar a seguir, que é, no caso, os tipos de profissionais dos quais estamos tratando. Na norma, profissional qualificado, profissional legalmente habilitado, profissional autorizado, profissional capacitado. O que vem a ser esse tipo de profissional? Aqui, essa parte branca é o mundo e logo em seguida temos pessoas nesse mundo. Então, pessoas morenas, brancas, azuis, amarelas, enfim. Temos todos os tipos de profissionais aí no mercado. De repente, esses profissionais, eles vão para uma escola, eles vão se qualificar. Quando essas pessoas vão para as instituições de ensino oficiais e se qualificam, então esse profissional, ele é o profissional qualificado, ou seja, é o que foi estudar para um determinado assunto. Vocês, no caso, estão estudando para o curso de técnico em segurança do trabalho. Então, vocês estão se qualificando, né? Eu estudei para engenharia, me qualifiquei na área de engenharia. Na vida real e também aqui nesse esquema que eu fiz para vocês, algumas pessoas vão se destacar dessas que estão aqui, que estão apenas se qualificando. E outras, elas vão ter que sair direto das suas qualificações e ir direto para o mercado de trabalho. Então, acontece isso, a pessoa vai trabalhar e outras continuam em busca dos seus desafios. Quando essas pessoas podem se qualificar um pouco mais e vão nos seus respectivos conselhos, essas pessoas elas se tornam legalmente habilitadas. O profissional legalmente habilitado é quem? É aquele qualificado que foi no seu conselho e fez o seu registro. Dentro dessa empresa existem pessoas trabalhando. Essas pessoas trabalhando, elas também podem estar sujeitas a ter que se capacitar para que possam trabalhar com determinadas máquinas e equipamentos, ou então determinadas atividades que elas precisam de quem? De um profissional que tenha a competência legal, que possa responder por essas atividades. Esse profissional, ele junto com esses trabalhadores, ele
faz o quê? Uma capacitação dessas pessoas. Essa capacitação desses profissionais juntamente com um certificado de autorização da empresa, então ela vai lá e emite um certificado de autorização. Então, esses profissionais, eles estão autorizados pela empresa a trabalharem em determinadas atividades. Quando eu falar agora dentro da norma e daqui nesse contexto que estamos falando do sistema de segurança e falar do profissional qualificado, você vai lembrar o que é o qualificado. Quando falar do legalmente habilitado, espero que você lembre, assim como do capacitado e do autorizado. Fechado, vamos recapitular também um outro conceito que foi falado anteriormente, que é da zona de perigo. A zona de perigo, ela é qualquer zona dentro ou ao redor de uma máquina ou equipamento onde uma pessoa possa ficar exposta a risco de lesão ou dano à saúde. Então, estando aqui dentro ou nas proximidades, quando ela não tem proteção, então essas áreas elas devem ser demarcadas, senão pode acontecer, infelizmente, exatamente isso que estamos vendo. O que nós vamos falar? Que esses sistemas eles devem ser instalados de modo a atender determinados requisitos. Vou chamar a atenção de vocês para esses pontos aqui em destaque. Está sob responsabilidade técnica de um profissional legalmente habilitado. Quando falamos desse requisito, então, temos lá um profissional que vai responder legalmente por esse equipamento ou por este sistema. E também a instalação deve ser de modo que dificulte a burla. Falamos muito na aula anterior. Se você não observou o que é, espero que volte lá nessa aula e entenda o que é a burla, para que você não fique sem esse conceito. Então é interessante não passar esse conceito aqui para que você assista a aula anterior e volte aqui para entender direitinho o que é a instalação de modo que dificulte a burla. E não é a bula de remédio, é burla, ok? Outro ponto que eu vou chamar a atenção que é o quê? Que a instalação desse sistema deve ser realizada por profissional legalmente habilitado. Então, no slide anterior, está sob a responsabilidade técnica do profissional. Então, uma coisa é você ter um profissional responsável por aquele sistema. Outra coisa é você fazer o quê? A instalação do sistema de segurança. Pode ser por um profissional habilitado, pode ser por um profissional qualificado ou capacitado quando autorizado pela empresa. Então, nós falamos exatamente de todos os pontos nos slides anteriores. Então, agora você sabe quem que é essa pessoa, quem é essa pessoa e quem é essa pessoa. E ficou claro que a empresa tem que deixar autorizado esse capacitado, certo? Vamos passar adiante. Falando então dos sistemas de seguranças, eu coloquei aqui alguns vídeos ilustrativos bem interessantes agora. Certo? Nesse vídeo que apresenta esse braço mecânico está fazendo um serviço e o operador está fazendo a observação. As zonas de perigo de máquinas e equipamentos devem possuir sistema de segurança caracterizado por proteções fixas, proteções móveis, dispositivos de segurança interligados que resguardem a proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Observe que
As partes fixas são essas, que são partes que, pela norma, o que acontece? Você não pode retirá-las de qualquer maneira, tem que ter ferramentas especiais. Já aqui, essa é a parte móvel, que é a porta de abertura para o trabalhador, e aqui você tem os dispositivos interligados. Quando ele acionou a porta, então até aí na imagem você observou que acendeu a luz, indicando que o processo foi parado, e depois ele foi no painel de controle do equipamento e fez o acionamento. Os sistemas de segurança, eles precisam ter essas condições para que estejam atendendo o item 12.5.1 da legislação. Entendido? Então, passei para vocês agora proteção fixa, proteção móvel e, enfim, falei de tudo. Acredito que só dá uma pausa aí no vídeo para que você possa ler, mas quem está com a norma é só dar uma lidinha tranquila aí para não ficar repetitivo a animação. Fechado? Vamos seguir. Animação diferente. Nessa segunda animação, o que você pode observar é que o operador ele tentou fazer a abertura, não conseguiu, então ele teve que fazer um acionamento. Observa que esse carro aqui, ó, ele entra de uma cor e está saindo de outra. Então, o processo ele não pode ser parado de uma maneira repentina, a menos que fosse uma parada emergencial. Mas nesse caso, ele está fazendo uma inspeção e ele precisa apenas de fazer essa inspeção. E após feita, ele faz esse acionamento, a linha de produção volta ao normal. Então ele força a abertura da porta, não consegue, está sendo feito um teste desse sistema de segurança. Aí ele faz a solicitação para o sistema fazer a parada e logo após que o sistema completa o ciclo, então ele vai lá e faz a abertura. Imagina que isso aí poderia ser, por exemplo, nas nossas casas, uma máquina de lavar. Você tenta abrir a porta, então pela inércia do movimento, ou seja, ele vai ficar girando, girando até que termine aquele ciclo. Porque se você para de uma vez, o que pode acontecer? Você ter essa parada brusca, o equipamento ele deve estar preparado para que aconteça. No caso, tem equipamentos que não tem como. Nesse caso aí, ó, imagina você parar a pintura desse carro no meio do processo, não vai ter como. Principalmente porque é uma máquina, então a máquina não vai conseguir fazer essa recuperação dessa pintura. Quem foi lá na visita da Caoa acompanhou uma linha de produção de carros e a gente observou isso aí. O detalhe é que essa porta aqui ela já tem um reset automático juntamente com o sistema, que aí ele faz a abertura. Então, pela norma, o que acontece? Os sistemas de segurança, se indicado pela apreciação de risco, devem exigir o rearme ou reset manual. Então, ele vai lá, reseta e dá partida. Nesse caso aqui, o sistema já é um pouco mais inteligente, que quando fecha a porta, ele entende que está fazendo o reset desse sistema. Tem que ter uma redundância, porque imagina que alguém vem aqui e não vê que o operador está lá dentro. Claro que esse sistema de redundância vai ser alvo do próximo vídeo que nós vamos observar em seguida. Observaram então que esse trabalhador, ao exemplo do vídeo anterior, eu falei, deve existir uma redundância. Então aqui tem a redundância. Quando o operador se dirige
para ir até a estação verificar um problema, o que aconteceu? Veio um outro, não viu, fechou a porta, imagina lá que era pintura, né? Aí estava lá, ó, o rapaz trabalhando, estava dentro da área da zona de perigo, ninguém viu e houve um acionamento acidental. Nesse caso, eles estavam fazendo um teste para verificar se de fato aqui existe essa redundância. Observe que aqui, ó, não tem esse tapete luminoso do qual garante essa redundância desse sistema de segurança. Já aqui nessa área que está pintado de vermelho, tem esse tapete que garante com que na hora que o operador vem e fecha e faz o acionamento, não rearma o sistema. O sistema ele aguarda sair o objeto não identificado dentro do sistema para que então ele volte a trabalhar normal. Então, depois de um comando parado estiver sido iniciado pelo sistema de segurança, a condição de parada deve ser mantida até que existam condições seguras para o rearme. Esses sistemas são interessantes que você, no seu dia a dia, como técnico de segurança, você faça estes testes. É interessante que, quando é feito esses testes, as pessoas ficam com medo de que o sistema não opere de forma perfeita. E deve ser feito esses testes. Então, se alguém falar, se você vai numa visita e a pessoa fala assim, se eu abrir essa porta aqui, o sistema para. Então, deve ser feito esse sistema de segurança. É interessante que faça, apenas para garantir. Senão, esse sistema está apenas de enfeite e pode acontecer o quê? Um acidente de trabalho. Infelizmente, não é isso que nós queremos. Entendido? Vamos para o próximo exemplo. Mais um exemplo simples, quando o operador vai fazer qualquer inspeção, observar qualquer problema nessa linha de produção aqui, o sistema automaticamente ele trava. Pode acontecer dele colocar a mão numa parte que possa vir a causar um dano, então ele para automaticamente, fazendo com que só seja uma vista para o operador. Então não pode acontecer dele colocar a mão aí e o sistema continuar rodando, senão com certeza se ele colocar a mãozinha dele aqui, ó, já era. Então ele realmente tem que, quando passar a mão por esse feixe luminoso aqui, a distância e o tempo de parada devem concordar de maneira que o operador não venha ter um sinistro. Simples desse jeito. Próximo exemplo também é de outro tapete luminoso. Pode observar nesse exemplo aí, mais uma vez, depois que o comando de parada foi feito, ou seja, quando os operadores entraram na área na zona de perigo, deve manter esse sistema em desarme até que a condição segura seja estabelecida no local. Então, ele tentou fazer o acionamento, não foi. Por quê? Porque ainda tinha esse operador aqui desse lado do carro fazendo algum tipo de manutenção. Ele demorou por algum motivo. Pode observar que esse operador é bem Caxias mesmo, ele faz o negócio no tempo dele e não espera o outro colega não. Olha lá,
Ele vai lá, fez o ajuste, colocou, ele, ó, já terminei, tô indo embora. Mandou bala lá no comando, mas só que o outro ainda estava trabalhando. Então, não pode acontecer isso. Então, vai demorar um pouquinho na linha de produção, mas só que está garantindo a segurança dos trabalhadores no local de trabalho. Fechado? A proteção deve ser móvel quando o trabalhador tem acesso, quando o acesso a uma zona de perigo for requerido mais de uma vez por turno de trabalho, observando que a proteção ela vai ter que ser associada ao intertravamento desses equipamentos. Uma vai parar automaticamente, a outra vai precisar de um tempo para parar, que foi o que eu falei anteriormente. Vamos observar o que vai acontecer. Então está lá. Ó. Esse aqui ele tentou, não deu certo. Quando esse aqui for abrir, ó, a máquina já para. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ó, ele tentando abrir, não conseguiu. Então, ficou claro que... então, vamos lá. Ó. A proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento quando a sua abertura não possibilitar acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco. E aqui do lado, a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio quando a sua abertura possibilitar acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco. Então, se acontecer dele tentar, bloqueia, espera cessar o movimento e só então ele consegue fazer as suas atividades. Agora falando um pouquinho de transmissão de força. Quando a gente fala de transmissão de força, deixa eu abrir aqui a figura para vocês. Aqui uma transmissão de força. Está gerando energia por essas polias e vai passar esse movimento rotativo para outras partes. As transmissões de força e os componentes móveis a ela interligados, acessíveis ou expostos desde que ofereçam risco, devem possuir proteção fixa ou móveis com um dispositivo de intertravamento que impeçam o acesso por todos os lados. Vamos observar aqui a animação. Então, aí é uma exposição ao risco, essas correntes estão expostas, o operador vai fazer o acionamento do equipamento. Então, deu a partida, agora vai ligar. Observe aqui, ó, está exposta a corrente, com certeza é uma manutenção, ele vai ter que fechar. Fez uma parada de emergência, isso não é o adequado, ele está fazendo o teste, o correto é ele vir aqui no botão de parar o equipamento e faz a parada, mas aqui é um teste apenas para que vocês entendam. Fez o rearme, aí ele tenta, não deu, ele tem que dar partida, depois que dá partida, que é aí que ele liga a máquina, ela liga e funciona. Então, esse sistema, e a gente vai falar dessa parte do sistema de emergência no próximo bloco. Então, as proteções, elas devem ser de tudo quanto é lado. Então, aqui ó, tem um exemplo aqui de proteção de partes móveis. Fechado? E no item 12.5.13, sempre que forem utilizados sistemas de segurança, inclusive de proteções distantes, com a possibilidade de uma pessoa ficar na zona de perigo, deve ser adotada uma das seguintes medidas adicionais de proteção coletiva para impedir a partida da máquina enquanto houver pessoas na zona. Então aqui ficou claro esse exemplo aqui conforme o visto aí no desenho. Então aqui ó, sensoriamento da presença de pessoas e proteção móveis ou sensores de segurança na entrada ou acesso à zona de perigo associadas ao rearme, ou seja, ao reset. Então,
Ficou bem clara essa parte aí dos sistemas de segurança. Espero que vocês tenham compreendido todos os recados, ou melhor, os principais recados da norma 12 na parte de sistema de segurança. Vamos para o próximo bloco, onde a gente vai falar, nós vamos comentar sobre os sistemas de emergência. Até mais!